Em junho deste ano de 2026, uma comitiva de alto nível aí do governo brasileiro passou 5 dias na China. Eles foram a algumas cidades lá da China e visitaram, né, trens-balas, conversaram com bancos estatais, construtoras e também alguns operadores ferroviários. E tudo isso, né, para apresentar aí uma carteira bilionária de projetos, né, para atrair capital, né, da tecnologia chinesa para o Brasil. Esse movimento todo, né, não apareceu em destaque aí na grande mídia e tudo mais, mas ele tem algumas implicações, pessoal, diretas na soberania e também no tabuleiro geopolítico global, né, em que o Brasil está hoje. E eu tenho uma posição bem clara sobre isso tudo, e isso também que me fez trazer esse vídeo para vocês, né? Precisamos de mais ferrovias no Brasil, urgentemente. Então, com foco nisso, hoje esse será o vídeo aqui do Esfera Militar. Antes de começarmos, pessoal, por favor, se inscrevam abaixo aqui no canal, deixem um like de vocês e também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu sou o Léo David e, como vocês já sabem, pessoal, estão no Esfera Militar. Mas antes de começarmos o vídeo, por favor, vão lá na aba de comunidade, né? Quando eu estou comentando aqui todo o vídeo, pessoal, marquem lá o dia que vocês acham interessante para nossa live semanal aqui do canal, tá? Vou tirar algumas dúvidas de vocês, também vou estar aí conversando um pouco com vocês de alguns assuntos atuais. Então, marquem lá, pessoal, e agora sim, vamos ao vídeo. A comitiva era de peso. O secretário nacional de transporte ferroviário liderou o grupo e viajaram também junto, né, representantes do ANTT, do BNDES, da B3, né, e também da InfraSA. Então, praticamente todos os atores, né, que precisam estar na mesa quando o assunto é atrair investimento estrangeiro para uma possível infraestrutura aqui no Brasil, estão lá. Né? O objetivo declarado dessa missão era apresentar projetos ferroviários, né, oferecer garantias, novos mecanismos também de financiamento e segurança, né, jurídica para investidores e construtoras também chinesas, né, interessados no mercado brasileiro. Mas havia aí um segundo objetivo, aparentemente, né, e para mim, né, igualmente importante: aprender. Aprender. A comitiva foi a essas cidades especificamente para observar os sistemas, né, de alta velocidade da cidade, um dos maiores polos, né, logísticos, né, no norte da China lá, e absorver, né, modelos operacionais que possam ser adaptados ao contexto brasileiro. Antes de falar da China, eu preciso falar um pouco aqui do Brasil com vocês, porque o problema ferroviário brasileiro não é novo, né? A gente sabe um pouco disso aí. É histórico e é muito grave, pessoal, é muito grave. O Brasil tem uma das matrizes, né, de transportes mais desequilibradas, vamos dizer assim, do mundo. Cerca aí de 65%, né, de tudo que é movimentado aqui no Brasil, né, vai por rodovias. Caminhão, né, a gente já sabe, né, estradas. Então, assim, combustível caro, manutenção cara, custo logístico que encarece tudo que sai daqui. Então, é muito complicado manter esse tipo de logística. Países com dimensões parecidas ao Brasil, né, Estados Unidos, China, Rússia, Austrália também, né, tem ferrovias como espinha dorsal, né, do transporte de carga lá dos países. Então, o Brasil tem uma malha ferroviária que, em grande parte, data do século XIX, se eu não me engano, pessoal. Então, subutilizada, fragmentada, né, sem integração nacional. Isso não é uma opinião, é um dado, pessoal. Assim, a gente consegue ver isso aqui no país, tá? E é um dos maiores gargalos de competitividade aqui que a gente tem no Brasil, com toda certeza, tá, pessoal? A aproximação com a China nessa área não começa agora. Em agosto, né, de 2025, a empresa InfraSA, né, que é a estatal brasileira que foi criada para coordenar projetos de infraestrutura, assinou um memorando de entendimento com o braço de pesquisa da China, né? E essa empresa é simplesmente a maior operadora de ferrovias do mundo, né? Ela opera aí a maior rede de trens de alta velocidade do planeta, né? Os trens-bala, os famosos trens-bala, né? Com mais de 45 mil quilômetros de linha em operação. Então, para efeito de comparação, né? Toda a malha ferroviária do Brasil, em todos os tipos de via, soma cerca de 30 mil quilômetros. E a maioria, né? Não é de alta velocidade. Então, o memorando de 2025 abriu essa porta. E a missão de 2026 foi o passo seguinte, vamos dizer assim, né? Então, converter o interesse, basicamente, ali em propostas concretas, né? Com financiamento, cronograma e uma estrutura também. E aqui está o ponto geopolítico, né? Que eu acho muito relevante. Eu vejo também algumas pessoas ignorando isso nas análises, né, mais superficiais e tudo mais, assim, por aí, pela internet afora. Enquanto os Estados Unidos estão em uma guerra tarifária, né, com o Brasil, que a gente já sabe aí, debatendo penalidades comerciais e pressões. Claro, né, eu não estou me posicionando do lado de esquerda e direita, pessoal, isso não tem nada a ver, né? É um fato do que está acontecendo. A China está fazendo um movimento oposto, né? Entrando aí com capital para financiar a infraestrutura aqui no Brasil, né, e tudo mais. Isso não é uma coincidência, claro, né? É estratégia da China, né? Ela entende que quem controla a logística, né, do escoamento de um país, vamos dizer assim, tem
uma influência duradoura, né, sobre esse país, e ela quer fazer isso com o Brasil, né? O Brasil é o maior exportador de soja, por exemplo, do mundo, é um dos maiores de minério de ferro, de petróleo, de proteína animal, enfim. Então, ferrovias que escoam commodities brasileiras, pessoal, diretamente para portos orientados aos mercados asiáticos, por exemplo, não são só infraestrutura, são vínculos estratégicos de longo prazo, né? Então, as ferrovias poderiam mudar como o Brasil se posiciona no mundo completamente. Simplesmente por aumentar a velocidade, por aumentar a carga, a maneira que a carga chega aos portos. Isso já mudaria tudo aqui no Brasil. Do ponto de vista operacional, o que a China tem a oferecer é real e comprovado, né? A rede de ferrovias de alta velocidade chinesa foi construída em um ritmo que nenhum outro país conseguiu replicar até hoje. Em menos de 20 anos, a China saiu do zero para a maior malha de alta velocidade do mundo, né? E desenvolveu uma tecnologia própria de trens, de infraestrutura de via, de sistemas também de sinalização e de integração digital. Empresas como o CRAC, né, a maior fabricante de materiais rodantes ferroviários do planeta, e também bancos como a China Development Bank, né, que tem financiado projetos de infraestrutura em dezenas de países, né, como a África, a Ásia e também aqui na América Latina. O modelo geralmente oferecido, né, combina aí o financiamento de longo prazo com condições abaixo do mercado, né, fornecimento de tecnologia e também, em muitos casos, a participação na operação. Claro, né, para países com déficit de infraestrutura, né, é uma proposta difícil de ignorar, né, convenhamos. Mas é claro, pessoal, né, nem tudo são flores. Existem alguns riscos, sim, né, a dependência desse financiamento chinês em uma infraestrutura tão crítica aqui do Brasil já gerou alguns problemas, né, em outros países, por exemplo, e poderia gerar aqui também, né. Então, por exemplo, tem um porto lá em Sri Lanka, né, que é o exemplo mais citado aí, meio que nesse tipo de caso, né? O país não conseguiu, né, honrar a dívida, né, e cedeu o controle do porto à China. Então, foi 99 anos de controle chinês, né? Isso é real, pessoal. Então, assim, precisa estar na mesa de negociação brasileira. Mas, claro, né, há diferenças importantes. O Brasil tem instituições mais sólidas, né, do que lá no Sri Lanka, BNDES, enfim, tem instituições que seguem mais aquela linha mais, né, geopolítica, tem capacidade jurídica, né, para estruturar contratos ali que protejam a nossa soberania sobre as infraestruturas, né? E também tem um ativo aí que a China quer, né, que é o acesso garantido às commodities brasileiras. Então a questão não é o Brasil em si, ou se ele deve ou não, né, buscar esse investimento. É a vontade do Brasil mesmo, né, de querer ou não. Então a questão é como a estrutura para garantir que o benefício seja brasileiro, né, não torne isso em endividamento, né? Não torne esse querer brasileiro em endividamento. Tá? Então, isso aqui é o ponto complicado aqui no Brasil, né? Porque, claro, uma estrutura dessa para fazer uma ferrovia enorme levaria assim, um investimento absurdo, né? Aqui no Brasil, que talvez a gente nunca tenha visto nada nessas proporções, né? Mas mudaria tudo. O próximo passo, né, depois da missão, é a conversão dos interesses manifestados, né, pelos parceiros chineses em propostas formais, ou seja, financiamento, modelos de concessão, participação de construção e operação. Tudo isso precisa ser negociado em detalhes, né? Então, o BNDES e a B3, né, na equação, vamos dizer assim, brasileira, sinaliza que existe a intenção meio que de estruturar os modelos de financiamento mistos, né? Então, capital chinês combinado com esses instrumentos, né, vamos dizer assim, reduz, né, vamos dizer assim, a dependência de um único financiador. Então, por isso que tem esses vários players, né, nesse jogo todo aí. E o que acontece a partir daqui, né, o que acontecer a partir daqui vai depender da capacidade do Brasil de transformar o interesse em contratos. E contratos em obra, né? Então, é assim sucessivamente, né? Historicamente, isso tem sido o nosso maior gargalo, pessoal, e não a falta de projetos, mas a nossa enorme dificuldade em executar. Bem, a China construiu 45 mil quilômetros de ferrovias, né, de alta velocidade, né, em menos de 20 anos, pessoal. Então, o Brasil ainda debate, né, os primeiros projetos. Claro, isso não é para diminuir o Brasil, né, que eu estou falando aqui, é para mostrar o tamanho do espaço que existe para a gente crescer ainda, né? E a janela para buscar esse desenvolvimento com parcerias tecnológicas de primeira linha está aberta agora, aparentemente aí, né? Então, quando essa janela vai fechar, ninguém sabe, né? A geopolítica muda, prioridades mudam, o que não muda, na verdade, é tudo, né? É a necessidade do Brasil de ter as ferrovias que estejam à altura do tamanho do nosso país, né? Mas, e é isso, pessoal. Essa é a minha opinião sobre todo esse tema, né? Trouxe por achar que é uma emergência muito grande aqui no Brasil,
E agora eu vou deixar minha pergunta que eu sempre deixo no fim do vídeo. E vocês, pessoal, você acha que o Brasil deve avançar nessa parceria com a China para construir as ferrovias? Ou os riscos geopolíticos ali, né, de dependência são grandes demais nesse caso aí? Quero ver a opinião de vocês aí nos comentários, né, pessoal? Os comentários é o que move este canal aqui, então, por favor, deixem nos comentários. Podem debater aí, claro, com muito respeito, pessoal. Lembrando, sou apenas um entusiasta do meio militar, não sou um jornalista militar, então dou apenas a minha opinião e a minha visão, pessoal. Vocês não são obrigados a concordar, tá bom? Esse vídeo aqui é apartidário, não tem nada a ver com esquerda, direita, nem com política aqui do Brasil. É um vídeo apenas da minha opinião, né? Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo de hoje aqui no Esfera Militar e até o próximo vídeo.